Hoje, o salmo do ofício de leitura é um salmo guerreiro. Um salmo que canta as vitórias do rei David contra os inimigos do povo de Israel e que sublinha a fortaleza e a capacidade que Deus dá ao guerreiro para a batalha. Toda esta linguagem nos soa estranha para nós, antiquada, e, no entanto, ela precisa de ser bem interpretada para podermos compreender que é a palavra de Deus, não é? Como é que a palavra de Deus fala de guerras e de combates e de vitórias e de vinganças. Por um lado, na nossa tradição cristã, desde o princípio, que toda esta linguagem da vitória sobre os inimigos foi sendo sempre interpretada num sentido espiritual, no sentido da batalha interior, da batalha da luta contra as tentações, contra as seduções do mal, contra os demónios, etc. Por outro lado, depois também é necessário usar os recursos dos estudos teológicos para compreender o contexto daqueles textos, o seu significado e o sentido tão vital e tão essencial que eles tinham para aquele povo, para a sua experiência de vida. Desde esta consciência que nós temos hoje de que, naquele tempo, realmente uma batalha era uma questão de vida ou de morte, de sobrevivência de um povo. Era habitual a tribo que vencia aniquilar a tribo derrotada. E assim desapareciam cidades, desapareciam tribos, desapareciam povos até. Então a vitória numa batalha era algo totalmente essencial para a sobrevivência não só da pessoa, mas de tudo, de toda a sua tribo, de toda a sua história também. E no povo de Israel esta história ligada às promessas que Deus tinha feito a Abraão de uma terra, de um povo, de uma bênção. Cada vitória tinha este sentido: olha, se nós vencemos é porque Deus quis que nós continuássemos vivos. Deus não quis que os nossos inimigos nos arrasassem, nos aniquilassem. Então, se vencemos é porque Deus quer que esta história continue. Deus está a cumprir a sua promessa. Então, é assim que devemos olhar para estes textos. Por um lado, reconhecer que neles a história do povo de Israel se concretizou, naquele contexto de guerras permanentes entre as nações e entre as tribos. O povo de Israel foi fazendo o seu caminho, foi experimentando que naquelas vitórias e também nas derrotas era Deus que ia conduzindo o seu caminho. Por outro lado, então, olharmos para estes textos no sentido espiritual. Qual é a tua luta? Qual é o teu combate? Qual é o teu inimigo que tu precisas de vencer, que precisas de derrotar? Nós, por exemplo, resumimos até naqueles 7 pecados mortais os 7 inimigos, e nesses 7 todos os inimigos da nossa vida: a soberba, a avareza, a luxúria, a ira, a gula, a inveja, a preguiça. Todos esses inimigos que nós queremos combater e queremos que Deus nos dê força, tal como um guerreiro que precisa da força para poder correr, para poder lutar, segurar a espada, atirar a seta, manusear o arco, cruzar as planícies, subir as montanhas, escalar as muralhas, e pede a Deus que lhe dê força para isso tudo. Também tu, pede a Deus que te dê força para poderes lutar, fugir, recusar todas as seduções e tentações que estes inimigos colocam na nossa vida. Precisamos ter esta clareza de espírito para reconhecer onde está o inimigo e não termos medo de o enfrentar e de o vencer com a força de Deus, o inimigo espiritual que destrói a nossa dignidade humana. É este sentido que devemos dar a estes textos: reconhecer a história, reconhecer nesta história a nossa própria história hoje, que Deus quer conduzir com a sua força, com a sua graça. Deus vos abençoe.